Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje, nós estaremos fazendo um breve comentário sobre a lição de escola dominical. E na lição de hoje, que é a lição de número 11, nós estaremos tratando de um tema puramente escatológico. E por que esse tema ele é puramente escatológico? Porque estaremos falando sobre um personagem que irá surgir na história e se manifestará plenamente num período atípico da história da humanidade, conhecido como o período da Grande Tribulação, e também conhecido como tempo de angústia para Jacó, porque esse tempo será um momento probatório, um período probatório, um período de provação para quem? Para a nação de Israel. Portanto, aperte os cintos, porque nós estaremos, a partir de agora, viajando para o futuro. Mas antes eu quero convidar você a orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer e te louvar pela tua bondade, graça, amor e misericórdia. Capacita, meu Pai, porque eu dependo de ti. E abençoa o teu povo para que juntos possamos nos aprofundar e conhecer mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa lição, a bem da verdade, é uma pré-aula, onde nós abordaremos aqui um tema específico, que é o tema sobre o homem do pecado. É a lição 11, 15 de março de 2020, ela será comentada. É o primeiro trimestre de 2020, onde nós estaremos focando sobre esse tema relevante, esse tema instigante que tem sido objeto de muita discussão, controvérsia e polêmica no período da história da humanidade. Bom, nós temos aqui o texto áureo. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Portanto, ele tem aí uma data marcada. Ele tem uma data marcada. Ele vai agir mais no retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Isso dentro dessa visão escatológica pré-milenista, pré-tribulacionista, que contempla a volta do Senhor Jesus Cristo em duas fases. Primeira fase, ele vem para a igreja, e a segunda, ele vem com a igreja. E nesta segunda fase da sua volta, em que ele vem com a igreja, é o momento em que ele realmente agirá contra o anticristo, e ele será juntamente com a outra besta, que é um líder religioso, serão lançados melhor no Guiena. E depois de 1000 anos, Satanás também será lançado no mesmo lugar, e todos aqueles que os amam. Portanto, está aqui, então será revelado o iníquo, ou seja, ele será plenamente manifestado. É interessante que essa palavra revelar, ela ocorre 3 vezes no texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. E aqui, esta última revelação, a ideia de uma revelação plena, de uma revelação total. Ele vai mostrar realmente a sua cara, quem ele é e para que veio. Na verdade prática, nós lemos o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade. Será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Portanto, como aqui o pastor Claudionor de Andrade já apresentou, o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Que veja que aqui ele está imitando o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem, ou seja, se encarnou, conforme João capítulo 1, versículo 14. Visto que ele é um imitador de Cristo, ele também ele será encarnado. O próprio Satanás estará nele, agindo nele. E será um homem que atingirá o máximo da maldade, da depravação humana. Aquilo que aconteceu lá no Éden, que foi a depravação total, se manifestará com toda a sua força nesse personagem conhecido como o homem do pecado, o homem da maldade. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe.
A leitura bíblica em classe diz o seguinte, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 15. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Perceba, primeiro vem a apostasia, que é o desvio total das verdades divinas, e em seguida se manifestará o homem do pecado, que também é conhecido como filho da perdição. Mas perceba que aqui há a primeira manifestação no versículo de número 3. Continuando. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. É sempre um imitador. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Percebam que nós vimos a primeira expressão de manifestar, manifestação no 3 e agora aqui no 6. Então são duas vezes. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ele também é conhecido como mistério da injustiça. E então será revelado, ou seja, manifestado o iníquo. Então perceba que nós temos no versículo 3, no versículo 6 e agora no versículo 8, o mesmo vocábulo, que é o apocalipse, que é revelar, é tirar o véu. Só que aqui a ideia é de que ele será plenamente revelado, manifestado. Não sobrará nada. Eles se mostrará com todo o seu poder, a sua força, o seu índice de maldade e de crueldade. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então veja que ele virá segundo o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Portanto, acabamos de fazer essa maravilhosa leitura, vendo um pouco das características do anticristo. Agora nós estaremos aqui trabalhando alguns pontos desta revista. Nós vamos falar sobre a diferença entre anticristo e o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ele já vem se manifestando desde o Éden, ou melhor, desde o Éden não, desde Caim. Caim é o primeiro em quem o espírito do anticristo se manifestou, com sua maldade, com a sua violência, com o assassinato, com a sua crueldade. E querendo eliminar a linhagem santa que viria de Abel, mas que depois veio através de Sete. Então veja que ele sempre está operando, está sempre em atividade. Então o espírito do anticristo, o que é? O sentimento de maldade, de crueldade, essa ideologia maligna, o modus operandi, a maneira como ele age,
sempre contra Deus, contra Cristo, contra o povo de Deus, querendo causar destruição. Então, esse espírito do anticristo, esse espírito que nega Cristo, esse espírito que nega a encarnação de Cristo, esse espírito que também nega a divindade do Senhor Jesus Cristo, já vem operando. Mas, então, há uma grande diferença entre o espírito do anticristo e o próprio anticristo. Esse espírito é o que estará em grande poder atuando na vida do anticristo. Esse espírito, porque esse espírito ele tem uma herança. A herança dele, a fonte, é o próprio diabo. Ele é a fonte de todo esse espírito que estará plenamente na vida, em atividade, em ação no anticristo. Nós temos aqui alguns textos, que é 1 de João, capítulo 2, porque é somente o evangelista João que fala do anticristo. Ele tem outros nomes, mas como anticristo, apenas João, o evangelista, faz esse tipo de abordagem. Olha o que ele diz. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Muito importante. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Portanto, estamos vendo aqui algumas das atividades dele. E ainda no capítulo 4, versículos 1 a 3, está escrito assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Muitas vezes as pessoas usam esse texto para falar assim: olha, irmãos, está havendo uma manifestação aí na igreja, mas devemos provar os espíritos. O texto não está querendo dizer isso. Não é esse tipo de prova, porque para esse tipo de prova nós temos um dom espiritual conhecido como discernimento de espíritos. E além dele você tem a palavra do conhecimento, por meio do qual o Senhor lhe capacita a conhecer que espírito que está agindo naquela pessoa. Portanto, você tem dons espirituais para poder discernir dentro da igreja a operação que está existindo. Mas aqui ele diz o diferente, olha. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, percebe? Se têm levantado no mundo. E aqui, olha, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Porque muitas vezes a pessoa está profetizando falsamente dentro da igreja, mas ela confessa Jesus, só que é um falso profeta. Neste caso aqui, não se trata apenas de um falso profeta ou de alguém que esteja pregando na carne, como é o jargão popular entre nós, mas se trata de alguém que é um opositor da obra de Deus, um opositor de Cristo, um opositor do povo de Deus, o que faz oposição a Deus, que é o espírito do anticristo e o próprio anticristo. Então era isso que ele estava aqui preocupado, porque João está vivendo num momento crítico da história do cristianismo. E ele surge como um instrumento de apologética para defender a verdadeira fé cristã. E o que é que estava permeando a igreja, tentando aniquilá-la? O gnosticismo, que nada mais é do que uma herança do neoplatonismo. O neoplatonismo, por sua vez, é uma herança do platonismo, que por sua vez veio de Platão, um grande filósofo grego. E o que é que Platão fazia? Platão era acostumado a pensar através de conceitos abstratos, ou seja, ele partia do espiritual para o material. E no conceito platônico, havia dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material.
O mundo espiritual era o mundo das coisas perfeitas, de tudo aquilo que era perfeito. E o mundo material era o reflexo, era uma cópia do mundo espiritual. Portanto, se era uma cópia, não traduzia a verdade, mas tinha problemas, tinha defeitos. Por exemplo, ele via as cadeiras, e assim ele ilustrava: existem várias cadeiras no mundo, mas nenhuma cadeira é a verdadeira. A verdadeira é aquela que está na mente da pessoa que a idealizou. Portanto, estas cadeiras que existem são imperfeitas. E ele estendeu isso para a questão, por exemplo, para a questão física da criação. A criação é um reflexo do espiritual. Logo, por exemplo, o corpo é mau, tudo que está aqui é mau. Então, eles não acreditavam, por exemplo, que Jesus poderia ter vindo em carne. Porque se a matéria é má e Cristo, ele vem do mundo espiritual, sendo ele perfeito, como é que ele vai se conectar com aquilo que é mal? Então ele não pode se conectar com aquilo que é mal. Então eles tinham o corpo físico, tudo que estava ligado à matéria era alguma coisa má. E então eles negavam que Jesus tinha vindo em carne. E aí apareceram também os docetistas, que vem de um verbo grego que é dokel. Dokel significa parecer, é aquilo que parece ser, mas não é. Chegou alguns, seguindo esta mesma linha platônica, a dizer até que o corpo de Jesus não era um corpo de carne, mas era um corpo espiritual vindo do céu. Portanto, não era um corpo de carne. Mas, fato é que eles negavam a encarnação, negavam que Jesus fez carne. E é contra isto que João, o evangelista, está lutando, porque aqueles que negavam que Jesus veio em carne era o espírito do anticristo. E é interessante notar que a característica principal do anticristo e do espírito do anticristo é justamente essa: negar a Cristo, opor-se a Cristo, negar a sua divindade, porque havia também aqueles que entendiam que Jesus tinha um corpo de carne, mas que não era Deus. Também, da mesma sorte, então, é aí uma ação do anticristo, né? Negava a sua divindade, a sua encarnação e também opor-se aos seus seguidores. Então veja que, na verdade, aquilo que nós estudamos sobre o projeto de globalismo é simplesmente uma plataforma, é apenas uma estratégia para o anticristo depois implantar todo o seu projeto diabólico, cruel, perverso e maligno. Portanto, João, o evangelista, o apóstolo amado, o discípulo amado, ele está combatendo justamente estas seitas e mostrando que estas seitas estão a serviço do anticristo e eles estão manifestando o espírito do anticristo, porque é aquele que afronta Deus, a sua obra, o seu povo, se coloca no lugar de Cristo, se opõe a Cristo, imitador de Cristo. Portanto, temos aqui, então, esse espírito do anticristo e o próprio anticristo, como nós vimos. Agora, o anticristo, quem que é? Quem é ele? É um personagem histórico. É um personagem atípico, é um personagem que vai encarnar todo o poder satânico, assim como Jesus é Deus e se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a própria Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. O próprio Satanás estará no anticristo para também promover uma reconciliação, para promover uma falsa paz. Ele vai trabalhar na área da economia, da política, da religião, da sociedade, da sociologia. Ele vai trabalhar em todas essas áreas. Então, o que ocorre? Haverá um grande ecumenismo. Não haverá mais esses conflitos religiosos, não haverá conflitos sociais, não haverá mais esse problema econômico. As pessoas serão levadas, ele persuadirá as pessoas e muitos que hoje se dizem cristãos e muitos que se desviarão. E percebam que o mundo está sendo preparado. Qualquer líder que se apresenta com um plano A, um plano B de solução do problema, as pessoas vão para cima. Já muitos anos atrás, um grande secretário norte-americano chegou a dizer o seguinte: precisamos de um homem, venha ele do céu
ou venha do inferno. Então veja que a humanidade não aguenta mais as crises. São tantas coisas que acontecem, não queremos aqui entrar nesta área política, mas são tantas crises em todos os setores da sociedade, de um modo assim universal, que eles clamam por alguém que possa trazer solução universal, solução mundial. E esta pessoa será o anticristo. Só que o espírito dele já vem operando há muito tempo. Então esse anticristo é esse personagem cruel, a encarnação do mal, a encarnação máxima da maldade, da crueldade. Então, quando falamos de depravação total, o que você pensar de pior está neste ser chamado anticristo. Qual é a origem do anticristo? Ora, a origem do anticristo e do seu espírito está no próprio Satanás. Nele é que está toda a origem do anticristo. Portanto, olha, o espírito do anticristo na história, por exemplo, nós temos, como já citamos, Caim, você tem o Nimrod, o espírito dele agindo, os faraós do Egito, lembra do grande genocídio cometido na época de Moisés? Que era para matar todos as crianças, os meninos do sexo masculino que nascessem eram para ser mortos. E ainda nós temos o Ramã, que propõe um verdadeiro antissemitismo, a exterminação dos judeus. Nós temos ainda Antíoco IV, conhecido como Antíoco Epifanes, esse Antíoco que cometeu a maior abominação dentro do templo. Entre todas as coisas que ele fez, ele matou um porco e sacrificou no altar. Veja bem, sacrificou no altar do sacrifício. E depois, o que é que ele fez? Ele borrifou as paredes do templo com o sangue daquele porco, ou seja, ele saiu como se estivesse ali ungindo as paredes do templo com o sangue de um porco, que é um animal abominável para os judeus. Então ele também é um tipo de anticristo. Herodes é outro em quem o espírito do anticristo agiu, porque ele mandou também matar as crianças, porque a finalidade dele era se opor a Cristo e exterminá-lo e matá-lo. Esse é o Herodes o Grande. As autoridades religiosas também, nós podemos caracterizá-las de certa forma, aquelas que não se converteram, porque nós tivemos algumas que se converteram, né? Mas aquelas que não se converteram e perseguiram Jesus até o fim, até a cruz, também agiram no espírito do anticristo, porque elas conheciam que Jesus estava agindo pelo Espírito Santo, mas atribuíam tudo aquilo que Jesus fez a Belzebu, que era o príncipe dos demônios. Então eles blasfemavam contra o Espírito Santo e atribuíam as atividades que eles sabiam que tinham origem no Espírito Santo, mas preferiam dizer que era de Satanás, o chefe dos demônios. Portanto, temos aí vários momentos em que o espírito do anticristo esteve agindo. Nós temos também, por exemplo, os cristãos do primeiro século. Os cristãos do primeiro século não tinham nenhuma dúvida de que eles estavam praticamente diante do anticristo. Porque se nós analisarmos as características do anticristo e aquilo que ele fará no período da grande tribulação, basta voltarmos um pouco para a história e veremos que alguns reis, que dominavam o Império Romano, agiram de forma violenta, cruel, bárbara, muito parecida com o anticristo, mas por incrível que pareça, não era o anticristo, era apenas o espírito do anticristo agindo nestas lideranças. Mas para os cristãos, eles estavam ali, na verdade, diante de uma realidade. Falou, não, nós estamos vivendo já o período da grande tribulação e o anticristo está aí, agindo, perseguindo e matando. Eles não tinham nenhuma dúvida. Por isso foi necessário Paulo escrever essas duas cartas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, mostrando que o anticristo ainda não tinha vindo, mas era apenas uma encenação dele, uma plataforma, como o próprio João Evangelista nos adverte, dizendo que era o espírito do anticristo. Portanto, nós temos aí alguns líderes da nação romana. Entre eles, eu quero destacar aqui o Nero César, que quando ele assume o governo, alguns chegaram a dizer que ele não seria capaz de fazer maldade nem para uma mosca. Mas depois que ele se estabeleceu no poder, ele cometeu tanta perversidade ao ponto
de pegar cristãos e colocar líquido inflamável no corpo dos cristãos, tocar fogo para que eles correndo pudessem incendiar o seu jardim. Ele torturou, matou e queimou, lançou muitos cristãos e lançou muitos cristãos ali no anfiteatro para as feras, adbestias. Adbestias é uma expressão latina que significa as feras. E ali o povo reunido ali naquele anfiteatro era a diversão do momento, ver cristãos sendo mortos, crucificados e também queimados e torturados. Portanto, esses imperadores romanos, com as suas perseguições, também alguns chegaram até a pensar que Nero era um anticristo, mas era apenas o espírito do anticristo. Então, se você ler um pouco da história do cristianismo, Trajano e tantos outros imperadores cruéis, e se eles ainda não eram anticristo, imagina o que é que vem por aí. Quem é este anticristo? Então veja que João denuncia o anticristo e o espírito do anticristo, conforme nós já lemos, em 1 de João, capítulo 2, 18 a 22, e o capítulo 4, 1 a 3, e ainda temos uma outra passagem, que é a segunda epístola de João, versículo de número 7. Está escrito assim, olha: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, aqueles que não confessam que Jesus veio em carne, os que negam a Cristo. Continuando, nós temos, por exemplo, além de João denunciando, por exemplo, o anticristo e o seu espírito, nas literaturas que eram muito correntes naquela época, que chamamos de literatura apócrifa, e também de pseudoepigráfica, são os livros pseudepígrafos. Nós temos entre eles que também já faziam referência ao anticristo, o Apocalipse de Pedro, que não é um livro canônico, como já dissemos, é apócrifo, é pseudoepígrafo, a Ascensão de Isaías, outro pseudoepígrafo, e o Pseudo-Tito. Estas obras. Só que há uma obra que é bem interessante e que muitas vezes nós usamos porque ela refletia os costumes na época da igreja, que é o Didaquê. O Didaquê também faz alusão ao anticristo. Agora é interessante que fora dessas literaturas, nós temos também os pais da igreja, que faziam alusão ao anticristo. Entre eles, vamos destacar aqui Irineu, Jerônimo e também Hipólito. E é interessante que eu até fiz uma anotação aqui, que o Tim LaHaye, na sua enciclopédia de profecia, ele chega a dizer o seguinte, olha: Irineu, que foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, disse, olha o que ele disse, que o anticristo viria como um apóstata, personificando a apostasia satânica. Então veja, Irineu, ele é discípulo de Policarpo de Esmirna, que por sua vez também era discípulo de João o Evangelista, que foi o último dos apóstolos, que nós, por exemplo, no ano de 95 da era cristã, ele é abandonado ali na ilha de Patmos, e ele fez discípulos, e um deles chamava-se Policarpo de Esmirna, que viveu até os 86 anos no segundo século da era cristã, e que também fez um discípulo chamado Irineu. E Irineu, então veja que é uma tradição oral, ou manuscritos que eles tiveram acesso, assim como, por exemplo, Tertuliano teve acesso a manuscritos, que, por exemplo, ele é o primeiro a falar sobre o anjo do tanque de Betesda, que inclusive eu discuto aqui no nosso canal. Ele, fora dos que os manuscritos mais aceitos do 3º, 4º, 5º século não fazem alusão ao tanque de Betesda, aquele anjo, mas o Tertuliano, ele faz alusão a esse tanque, só que ele viveu no 2º século, olha que curioso. E então ele tinha documentos disponíveis. Eu creio que também, da mesma sorte, estes homens tinham documentos disponíveis, manuscritos já no 2º século, e então está ele aqui dizendo o seguinte, talvez com base na leitura feita nesses manuscritos, ele diz que o anticristo viria como um apóstata, personificando a apostasia satânica. E não é justamente isso que nós encontramos aqui nos escritos paulinos, no escrito joanino? Portanto, os cristãos do 1º século sabiam que um líder mundial, a encarnação de Satanás, surgiria
em algum momento da história. Eles tinham esta convicção de que esse líder surgiria. Talvez não dê para nós terminarmos este vídeo, mas nós vamos fazer um segundo vídeo, talvez amanhã, para completar esta lição que com certeza não vai dar para terminar. Agora vamos falar sobre esse anticristo escatológico. O anticristo, o termo, o vocábulo anticristo vem do grego antikristos, que vem de anti, que significa contra, em oposição, no lugar de e o imitador de Cristo. Então, muitas vezes pensamos que o termo anticristo significa apenas o que se opõe a Cristo. Mas não, é o que se opõe a Cristo, que é contra Cristo, mas também o que se coloca no lugar de Cristo. O imitador de Cristo. Por quê? Ele se oporá a Cristo, não somente a Cristo, mas à sua igreja e tudo aquilo que lhe pertence, se colocará no lugar de Cristo e no lugar de Deus exigindo adoração, e imitará a Cristo. Como já dissemos no início, Cristo veio em carne. Ele passou pelo processo da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse anticristo será a encarnação de Satanás. Então perceba que ele será a encarnação de Satanás. Então, num ato de imitação. Agora, para fecharmos, tentar identificá-lo com alguém, como alguns já fizeram, é um erro. Alguns, era Nero, é o Papa, é o papado. De certa forma, existe uma semelhança, porque se nós começarmos aqui a fazer trabalhar a etimologia da palavra, por exemplo, Vicarius Dei. O que é Vicarius Dei? Substituto de Deus. Olha aí, que ele está se colocando no lugar de Deus. O vicário é o substituto. Ainda mais, é o pontífice. Pontífice é fazedor de pontes, aquele que é a ponte entre Deus e os homens. Quem é a ponte entre Deus e os homens? Jesus, de certa forma, então, o Papa ele se coloca como representante de Cristo, tanto é verdade que tem poder para perdoar pecado, ele canoniza, então, mas ele não é o anticristo. Há uma certa semelhança, né, nas suas atitudes, mas ele não é o anticristo. O anticristo escatológico, ele surgirá naquele momento que nós já apresentamos, que é o momento probatório. Portanto, tentar identificá-lo como Papa, como Hitler ou qualquer outro personagem é um erro. Nós vamos parar aqui com esse vídeo, porque meu celular só vai até 33 minutos, e já está dando os 33 minutos. No outro vídeo nós vamos falar sobre os títulos do anticristo, as atividades do anticristo. Espero que esse comentário sirva de algum aproveitamento para você que é professor, você que é aluno, que isso aqui é simplesmente uma pincelada, porque a verdadeira aula está lá na escola dominical, onde nós aprendemos muito mais. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.